Eu nunca acreditei em fantasmas, nunca fui de me impressionar com histórias de aparições ou manifestações do além. Sempre fui muito pé no chão, cética até demais talvez. Mas naquele dia, um deles me visitou. Uma presença sutil, não assustadora, mas inegavelmente ali, me tocando através de objetos esquecidos. Não concorrentes, nem gritos na calada da noite, nada disso, mas dentro de uma velha caixa de sapatos esquecida no fundo do armário. Uma caixa que por anos permaneceu intocada, como se guardasse um segredo adormecido. A poeira era um aviso silencioso. Não mexa. Um véu que protegia memórias, talvez dolorosas, talvez preciosas demais para serem revividas. Mas a chuva, o tédio e a solidão me empurraram para aquele reencontro. Aquele dia cinzento parecia conspirar para que eu desenterrasse o passado. Abri a caixa, hesitante, quase com medo do que poderia encontrar ali dentro. E fui invadida por um cheiro de passado. Um aroma nostálgico que me transportou instantaneamente para outra época. Papel guardado, cola seca, talvez o perfume barato da adolescência. Uma mistura de cheiros que contava histórias silenciosas. Não havia sapatos, mas relíquias, fragmentos de uma vida que eu quase havia esquecido. Ingressos de cinema, de filmes que marcaram a minha juventude. Fitinha do Senhor do Bonfim, amarrada com 3 nós, cada um representando um pedido. Um chaveiro da paz, símbolo de uma época de esperança e idealismo. Cada objeto era um portal para dias em que o futuro era só uma promessa distante, um horizonte cheio de possibilidades. Sentei no chão, mergulhei na desordem afetiva, permitindo que as lembranças me invadissem, folheando uma agenda de 1988, cheia de letras de música e desabafos adolescentes, segredos e sonhos rabiscados em caneta. E ali, presa por um clipe enferrujado, estava a carta, amarelada pelo tempo, mas ainda carregada de emoção. A carta que mudaria tudo. A carta que eu havia esquecido que existia, mas que guardava a chave para desvendar um mistério do passado. A carta dobrada em 4 era de Ricardo, meu primeiro amor, nome que o tempo não apagou. O papel exalava saudade, a tinta azul quase sumida, datada de 24 de julho de 1989, exatamente 36 anos atrás. Que força me fez encontrá-la justo hoje? Ricardo falava do frio, dos estudos, tentando manter viva uma conexão que a distância ameaçava. Lembrei da espera pelas cartas, do telefone público, das fichas acabando nos melhores momentos. Cada carta era uma vitória, um tesouro relido 1000 vezes. E lendo, fui transportada de volta à praia, ao verão, aos sonhos de uma casa de frente para o mar. No meio da carta, Ricardo mencionava um dia no pier, eu de vestido florido, o sol se pondo atrás. Ele lamentava não ter uma câmera, mas disse: guardei a imagem aqui, desenhando um coração. Fechei os olhos e vi tudo, o vento, o som das ondas, a felicidade pura. Não ter a foto tornou a lembrança ainda mais viva, guardada no coração, não no papel. A vida adulta nos rouba a poesia, mas aquela carta me lembrou da garota que ria com o vento. Pensei em todas as fotografias que não tirei, os momentos que deixei passar. As memórias mais importantes não cabem em porta-retratos. Vivem dentro de nós, esperando um cheiro, uma palavra, para voltarem à vida. Ricardo citava Wish You Were Here, nossa música, trilha sonora daquele verão. Lembrei de nós na areia, eu errando o Fá maior, rindo até doer. As fitas cassete eram declarações de amor, cada seleção de músicas um código secreto. Ouvi a música no celular e as lágrimas vieram. Não só de tristeza, mas de saudade e doçura. A canção trouxe de volta o luau, os amigos, a sensação de pertencimento. A vida nos separou, mas a trilha sonora ficou. Fio invisível, ligando passado e presente. A carta de Ricardo era a prova, aquela música era nós. O final da carta era um adeus. Um ponto final em uma história que eu pensava conhecer tão bem. Vamos nos mudar.
Não haverá mais verões na praia, nem castelos de areia construídos ao entardecer, nem o som das ondas que embalavam nossos sonhos. Era o fim de um ciclo, o fechamento de um capítulo. Eu te amo, por favor, não se esqueça disso. Uma declaração eterna, um pedido desesperado para ser lembrado, para não ser apagado da memória. Mas eu nunca recebi essa carta. As palavras de amor, o adeus doloroso, tudo ficou retido, preso em um limbo de correspondências extraviadas. Ela ficou perdida na caixa, nunca lida, esquecida em meio a tantas outras memórias empoeiradas, aguardando um destino que nunca chegou. Por 36 anos. 36 anos de silêncio, de suposições, de uma verdade que jazia adormecida em um pedaço de papel amarelado. O silêncio de Ricardo, a ausência que ecoava em cada canto da casa, que interpretei como abandono, como uma fuga covarde, uma traição imperdoável, era, na verdade, uma despedida que nunca chegou, uma tentativa de suavizar a dor da separação, um último gesto de amor que se perdeu no caminho. Quantas noites passei com raiva, remoendo cada palavra não dita, cada olhar desviado, cada gesto mal interpretado, sentindo-me traída por um silêncio que não existiu, um silêncio imposto pelas circunstâncias, pela ironia do destino, por uma carta que nunca chegou ao seu destino. Ele não foi o covarde que imaginei. Ele não fugiu sem se explicar, sem se importar com os sentimentos que deixava para trás. Ele falou, explicou, se despediu. Ele tentou, da sua maneira, amenizar a dor da partida, oferecer um consolo em meio à tempestade. O peso das palavras não ditas caiu sobre mim, esmagando-me com a força de uma verdade tardia, com a amargura de um arrependimento que ecoaria para sempre. 3 décadas de mal-entendido, 3 décadas de rancor, de mágoa, de uma história mal contada, baseada em premissas falsas e em um silêncio inexistente. A vida seguiu, com seus altos e baixos, seus momentos de alegria e tristeza, suas perdas e seus ganhos, mas aquela ferida, aquele ressentimento, aquela sombra do passado, sempre esteve ali, como uma lembrança constante de um erro que poderia ter sido evitado, de uma dor que poderia ter sido poupada. Agora, eu via com clareza a dimensão do meu engano, a profundidade da minha injustiça, a fragilidade das minhas certezas. Tudo foi um erro, uma carta perdida no tempo, um mal-entendido que roubou anos de felicidade e paz. Sentada no chão, fui invadida por arrependimento, por ter julgado Ricardo, por não ter tido a chance de responder. Mas logo veio a gratidão. A carta, mesmo atrasada, reescreveu meu passado. Limpou a imagem de alguém que amei e injustamente transformei em vilão. Não mudava o presente, mas curava uma ferida antiga. A maturidade é isso. Entender que a vida é feita de escolhas, não de acertos ou erros. Se tivesse recebido a carta, teria sofrido diferente, mas agora posso olhar para trás sem amargura. A carta chegou na hora certa, quando eu podia lê-la com a alma, perdoar o acaso, a mim mesma e guardar a memória como uma cicatriz bonita. Aquela tarde chuvosa virou um marco. Não era só sobre o passado, mas sobre o presente. A carta me fez pensar nas palavras que não digo hoje, nos gestos que adio. Vivemos na era da comunicação instantânea, mas será que dizemos o que importa? A carta de Ricardo, com sua sinceridade, tinha mais peso que 1000 mensagens digitais. Me inspirou a ser mais intencional, a não deixar para amanhã o que precisa ser dito hoje. A nostalgia virou alerta, precisamos estar presentes. Valorizar os detalhes, registrar as memórias do agora. O passado não serve para nos prender, mas para nos ensinar a viver com mais amor. Dobre a carta com cuidado, selando-a com a delicadeza que o tempo merece. Mas não feche a caixa ainda. Deixe as memórias respirarem. Dance ao som do passado. Permita que cada fragmento revele sua história, sem pressa, sem julgamentos.
Revisitar o passado exige coragem, uma bravura silenciosa para encarar quem fomos e quem nos tornamos. Mas a recompensa é um autoconhecimento profundo e um perdão libertador. É entender as cicatrizes, aceitar as imperfeições e seguir em frente com mais leveza. Pensei em procurar Ricardo, reviver um amor antigo, reacender uma chama adormecida. Mas percebi que o reencontro mais importante, aquele que realmente importava, era comigo mesma. Era hora de me abraçar, me entender e me amar incondicionalmente. Algumas histórias são mais bonitas quando permanecem no passado, intocadas pelo tempo e pela realidade. Como uma fotografia perfeita que existe apenas na lembrança, imune às imperfeições do presente. Prometi criar caixas de memória para meus filhos, um legado de amor e lembranças. Objetos, bilhetes rabiscados, coisas que eles possam tocar, sentir a textura do tempo e reviver momentos preciosos. A tecnologia, por mais avançada que seja, não substitui o peso de uma carta escrita à mão, a tinta borrada pelas lágrimas, o cheiro inconfundível de um livro antigo, as páginas amareladas pelo tempo. A caixa agora fica acessível, um portal para o passado sempre à disposição. Lembrando-me constantemente de viver intensamente o presente, cada instante, cada suspiro, comunicar o amor em todas as suas formas, expressar a gratidão, valorizar os laços, perdoar as falhas, as minhas e as dos outros, libertando-me do peso do ressentimento. Porque, por trás da mulher adulta, forte e independente, ainda existe a garota que ria despreocupadamente com o vento, livre e selvagem, e é preciso cuidar bem dela, protegê-la e amá-la com toda a ternura do mundo. Essa história não é só minha. Todos temos nossas caixas, nossas cartas, nossas trilhas sonoras. O passado é raiz, não morada, mas precisa ser visitado. Talvez, lendo, você tenha lembrado de um nome, uma música, um cheiro. Não ignore o fantasma do seu passado. Convide-o. Ouça-o. Hoje, procure sua caixa de memórias literal ou metafórica. Sinta a nostalgia, compartilhe uma lembrança com alguém. Nossas memórias ganham vida quando são divididas, viram pontes, laços. Não espere décadas. Conte sua história, porque ela merece ser ouvida.